Boa noite, bem-vindos a mais um Área Live. Hoje nós estamos com um horário um pouquinho diferente e 1h30 mais ou menos de diferença. Todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter um convidado especial. Estamos na nossa 16ª live. O projeto está crescendo e temos convidados até junho, mais ou menos, já estão fechados os outros convidados. Bom, hoje eu vou trazer um designer que eu já conheço há um bom tempo. O nome dele é Luciano Santelli. Ele é um designer de produto e eu vou convidar o Luciano agora para entrar no bate-papo e vamos chamar o Luciano. Só um momento. Patrícia Naves, acabou de entrar. Fê, Ale Castilho, bem-vindos. Obrigado pela presença. Só um momentinho. Olá, Luciano, boa noite, tudo bom? Oi, Acílio, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Como estamos em São Obrigado Paulo? pelo convite. Eu Estamos com bastante chuva para variar. Aqui também. Aqui a gente está com um clima bem feinho, assim, bastante chuva. Entendi. Apesar de que amanhã a previsão está um sol, e aqui quando É, faz sol é maravilhoso. Dá para aproveitar aqui bastante. vai continuar com chuva por uns dias ainda. Bastante, tá tendo alagamento aí, né, Luciano? Eu estou acompanhando algumas Tá com um coisas. volume de chuvas absurdo, assim, um volume de água absurdo, assim. Pois é, né? Entra ano e sai ano, ninguém resolve essa questão, né? Principalmente em São Paulo. Não É, tem muita solução, não. Agora, com essas mudanças climáticas aí, é o novo normal. é o novo normal, né? Para todo lado desse jeito. Enfim. Bom, Luciano, a gente já se conhece há muitos anos, a gente se conhece de feira, né? Eu já Uhum. admiro o seu trabalho há muito tempo, acompanhava nas feiras, fazia cobertura. E aí eu queria que você falasse para o meu público qual que é a tua formação, né? Eu sempre Uhum. pergunto para todos os profissionais que passam por aqui, porque é importante para quem está acompanhando, às vezes tem um estudante, Claro, claro. alguém que não sabe por onde começar, e isso é uma inspiração, né? A gente poder falar formação técnica e tudo. Eu queria que você falasse para mim qual que é a tua formação técnica. Eu sei, mas o público quer saber. Uhum. Quando eu estava para entrar na faculdade também tinha essas dúvidas, né? O que eu ia fazer, se eu ia fazer arquitetura, publicidade. Eu Sim, sabia que era uma área mais ou menos perto disso daí. E aí eu vi que tinha um curso de desenho industrial no Mackenzie, né? E resolvi, dei uma pesquisadinha, resolvi arriscar. E depois eu vi que era isso mesmo que eu queria. Eu gostava de todas as matérias, ia bem em tudo. Então eu sim, acabei encontrando o que eu queria fazer lá, né? Que entendi. não era nem arquitetura nem publicidade, mas era desenho industrial. Desenho Aí industrial, eu me formei desenho industrial tradicional mesmo, com habilitação em projeto do produto, né? muito Naquela época ainda bacana. era separado programação visual e projeto do produto.
Ah, Acho que hoje entendi. também, né? Eu É, acho que hoje também é. eu não sei como é Ah, que não é hoje em tem nada a dia, ver. né? Se já tem essa separação total, do Uhum. produto, do design visual, ainda não Sim, sei eu muito lembro que o bem. curso começava com, acho que o primeiro ano era comum, com as duas especialidades, depois separava. Tinha matérias específicas de cada curso. E Mas você foi também, desenho industrial mesmo. entendi. E você fez pós também, né, nessa área? Eu fiz pós depois de um tempo. Como eu comecei a entrar mais na área de movelaria, eu resolvi fazer uma pós em movelaria, em design de movelaria, no Senac, aqui em Ah, São Paulo mesmo. muito E bacana. foi bem interessante, assim, porque após ela abre a sua cabeça para outros aspectos que não são só técnicos, né? É, A questão da criação, a questão de repertório, é bem você interessante nesse sentido aí. acaba pegando, pondo a mão na massa, né? Porque na faculdade não Sim. tem muito isso. Você fica sempre ali na parte. Assim, na minha faculdade a gente fez bastante coisa, assim, e o trabalho de conclusão foi bem elaborado, assim, a gente fez um carro em grupo, então teve Um bastante carro? trabalho, assim, projeto de um Nossa, carro, era um carro super pequenininho, um carro urbano para duas pessoas, que hoje em dia já tipo, tem parecidos aí, mas naquela época era era, diferente. era Então, assim, tipo. na faculdade teve bastante coisa prática, assim, não é uma coisa, não foi uma coisa tão teórica, mas após é uma coisa assim, é para outra fase mesmo, entendeu? Quando você já experimentou várias coisas na profissão, já teve Entendi, decepções e alegrias, e você vai tentar um rumo mais, uma coisa mais profunda, assim, entendeu? Então, eu acho que entendi. foi bem interessante nesse sentido. Luciano, eu lembro quando eu conheci você, especificamente você trabalhava muito com acrílico, né? Uhum, E eu lembro dos relógios, por exemplo, né? sim, Foi, foi o primeiro produto teu que eu vi, né? Que eram aqueles relógios e tudo, que eu vi em é, feira e tal. E depois você passou por um mix de material muito grande, assim, que eu comecei a ver assim, eu falei, nossa, materiais muito interessantes e você consegue tirar a vida do material de uma forma bem diferente dos outros designers, né? Assim, por exemplo, quando você trabalha com as pedras, né? uhum, Com as pedras, o trabalho fica incrível. A gente vê e é meio que um encanto teu as pedras, né? É, porque todos os teus é produtos com pedras engraçado são. que eu sempre gostei de pedra, desde que eu era pequeno, assim, então foi uma coisa bem interessante. Entendi. Você já tem um fascínio com a pedra há muitos anos, né? Eu Então. gostava de pedra e coincidiu que entrou uma tendência forte de pedra, né, no mercado também. E eu também conheci uns fornecedores bem interessantes do Espírito Santo, que tem as jazidas e tem também a parte de usinagem, né? Então isso daí facilitou bastante, né? Entendi. E tem um movimento grande hoje de valorizar as pedras brasileiras porque o mercado usa muita coisa importada, né? É. E a gente tem muita pedra nacional, assim, que são usadas lá fora e às vezes a gente nem conhece aqui. E o Quais as pessoal de pedras, fora já conhece, né? quais as pedras que você trabalha hoje em dia, Luciano? Eu trabalho basicamente, assim, o mercado nacional, as pedras nacionais são basicamente quartzitos, né? Que alguns Sim. parecem mais mármore, tem uns que são, tem alguns granitos também, mas basicamente quartzitos que são os mais nobres, né? O granito era um pouco Aquela, mais simples, assim. aquela mesa que você tem, que ela é um vermelho, né? Um vermelho, um É, roxo, eles chamam de mármore, mas eu acho certo? que é um quartzito também, é um mármore nacional. É, Que chamo de Louçã. ela chama, ela chama atenção porque ela é muito bonita. Bem Esse bonita. material é bem interessante, assim, e dependendo do acabamento que você dá, ele muda totalmente de cor. Então, às vezes o Ah, material que é cinza, se ele é jateado, ele fica claro, se ele é polido, ele fica escuro. entendi, Tem essa versatilidade que você pode dar no final do processo, né? Que é interessante também. entendi, entendi. Luciano, como é que é o teu processo de criação, por exemplo? Você é dos designers clássicos que gosta de desenhar à mão? Tá tudo no computador hoje em dia? Como é que é o teu processo? Eu acho que eu tenho uma fase de esboço que é bem rápida, assim.
só para A mão? pegar a mão, só para pegar a personalidade assim da peça, né? Tentar ver alguma coisa que chame a atenção assim, aquela coisa de Entendi. essência mesmo, da forma bem básica, né? Mas em seguida eu já passo para o computador, porque desde a faculdade a gente já trabalhava com isso, então já sou meio que aculturado assim, né? De usar o computador. E Qual o até programa porque que eu você acho assim, utiliza? eu uso o Rhinoceros O para fazer a Rhinoceros? modelagem, e o Quixote para Ah, renderizar. Então, assim, entendi. eu não sou aqueles que ficam perdendo milhares de tempo com esboços maravilhosos, assim. Eu acho que isso é uma coisa meio, para mim é uma coisa meio do passado, entendeu? Eu já Não, quero eu sou. saber, assim, que tamanho que tá a cadeira, o sofá, se isso tem sentido, se aquela forma que eu Entendi. risquei tem sentido em 3D, né, na realidade, se ele vai Con- manter aquele caráter que eu queria. Então, Concordo, eu con- basicamente já passo rápido pro 3D, assim, pro computador, para ter uma base mais real, né? concordo com você em número, gênero e grau. Eu não desenho nada à mão nunca mais. Eu detesto. Eu também faço tudo direto. Eu faço aquele esboço inicial, mas assim, aquela coisa é que nem esboço de carro, né? Que você vê que o esboço é maravilhoso, mas depois ele tem que entrar na ergonomia, nos custos, em tudo. Então, eu gosto de passar para a realidade logo, assim, para não ficar, a gente não ficar perdido, né? Uma Entendi, coisa que é uma ilusão às vezes, né? entendi. Me explica, me fala um pouco sobre as tuas inspirações. O que te inspira hoje em dia? Seja um designer, seja. O que te inspira? Assim, eu acho que cada produto que a gente vai fazer é uma coisa, hoje em dia, bem técnica, né? Eu acabo fazendo sempre uma pesquisa visual do que já tem no mercado, para aquele Certo? briefing específico, né? Para não ser redundante, para não ficar parecido com nada. Então, eu tomo bastante cuidado com isso, assim, né? E é claro que eu acho que todo esse repertório que a gente acaba vendo vai formando o que chamam de inspiração, né? Que eu acho que é mais repertório, que eu diria assim, do que inspiração. E eu Entendi. acho que assim, várias fontes, assim, eu acho que assim, às vezes arquitetura, às vezes design de uma coisa que não tem nada a ver, de repente, às vezes design de um carro pode inspirar uma peça que não tem nada a ver com o carro, né? Entendi. Ou alguma obra mais antiga de arquitetura, assim, às vezes até a natureza, né? Alguma solução que você vê, uma coisa que você vê bacana, assim, sei lá, uma planta, num animal, assim, pode te inspirar, assim. Então, acho que todo esse repertório vai sendo formado, assim, e fica meio que arquivado ali no cérebro para você ir usando, assim. Às vezes você nem percebe que você está usando, mas você está, né? É, Então, é, eu digo assim, por exemplo, quais os designers que te inspiram hoje em dia? Tanto brasileiros quanto os gringos. Quem que te brasileiro. inspira? Me- Eu gosto bastante dos principais, assim. Eu gosto da, dos da Cláudia clássicos? Moreira Salles, eu gosto do Jorge Maravilhosa. Almeida, é, que eu acho que são pessoas que conseguem sintetizar bem a forma, assim, né? Aquela coisa de criar uma coisa icônica, né? A Cláudia é E incrível. O trabalho dela é é incrível. uma coisa simples, básica e consegue aquele efeito, né? Eu Certo. gosto bastante da Patrícia Chiolo, eu acho que tem muito a ver com ela, assim, em termos de gosto, em termos de formas, assim. É A difícil não Patrícia. gostar de alguma coisa dela. Eu adoro o trabalho da Patrícia. Eu acho também incrível. É difícil Gosto também muito. não gostar do que ela faz. E ela é É, uma pessoa super legal, assim, super simpática, super você conheceu simples, assim, ela? tá? Conheceu ela? Conheci, ela Ah, é que muito legal. legal. Que Ela é legal. pessoa super humana, assim, não tem estrelismo, não tem nada. É É, ela, talento, né? Não ela, precisa. ela transparece isso mesmo, assim. Me parece uma pessoa muito. Não tem esse estrelismo, por exemplo, Não tem. É como o aquela Felipe. coisa assim, ela ama aquilo e faz, e o resultado é bom por causa disso, assim, né? E tem inúmeros Justamente. outros, assim, nossa, tem tanta gente que eu gosto, assim, é difícil, assim, lembrar rapidão, assim, né? E, e Eu gosto dos clássicos também, eu acho que a gente sempre olha para os clássicos, assim, mas acho que tem que olhar para as pessoas novas também, né? Porque senão a gente fica preso no passado, assim. quem do cenário desse. Porque está surgindo muita gente nova, né? Mas muita gente nova, assim. Eu pesquiso às vezes assim, fico maluco com tanta pessoa que aparece. Quem desse cenário novo, assim, você pode falar, assim? Me diz um nome que te encanta. Que eu gosto bastante, dos novos, assim, É, é difícil de falar, assim.
Eu gosto bastante do Guilherme Ventes, eu acho ele muito, Ah, o Guilherme é uma graça. Eu gosto dele é, também. muito Eu, com- direto ao ponto, assim, no design dele, assim, muito é, claro, assim, muito sucinto, assim, né? Eu acho que ele é, consegue um resultado bacana com poucos elementos, assim. Eu acho legal eu, esse com- minimalismo. eu acompanho o Guilherme desde que ele trabalhava na Riva, Uhum. né, que ele fez um trabalho maravilhoso lá dentro com o Rubens Simões. Inclusive, o Rubens Simões vai estar aqui vai ser um dos entrevistados da gente. Ah, legal. Ele aceitou o convite e vai ser bem bacana. É. Bom, E tem muita gente nova, que nem você falou, surgindo, né? Cada ano a gente vai vendo mais e mais gente. Eu acho que esse setor no Brasil está num momento bacana, né? não, Porque a então, indústria viu que ela precisava do designer. Então, está todo mundo justamente. meio que acordando para isso agora. Isso 10 anos atrás não existia, né? A gente não tinha esse mercado desse tamanho. Não, não tinha. E não tinha Não essa existia. proximidade do designer com a indústria, né? Eu Exatamente. lembro que vocês todos nas feiras gerenciavam tudo, cuidavam de Sim. tudo. Era uma maluquice, assim. Eu lembro Pô, desse processo. eu já passei por esse processo, assim, eu acho um processo muito legal para aprendizado, para experimentação. Só que, pelo menos para mim, no longo prazo, eu acho que é uma coisa que tem que ser paralela, né? Você tem que ter uma base de indústria e, eventualmente, você faz coleções menores, assim, com outros materiais. Mas ficar só naquilo que nem... Você conhecia o mercado como era, né? Eram só aquelas Sim, feiras, todo mundo vendia a própria produção, sim. era meio maluquice, né? Era É. interessante, mas assim, era um processo que depois de um tempo não se sustenta muito, né? Sim, mas ali foi um começo, né, para todos vocês, né? Todo mundo aprendeu ali, né? Faz parte do Patrícia, processo. você, Patrícia Naves, o Henrique Rodrigues, quem mais daquela época? Muita gente, é. Um Tem uns que monte nem de. continuaram, né? E depois outros surgiram. Eu acho que assim, daquela galera antiga, acho que todo mundo acabou permanecendo, né? E agora é muito bom ver esse movimento da indústria atrás dos profissionais, né? Dessa profissionalização. Como é que a indústria chegou em você? Me explica assim. Na verdade, eu fui até a indústria, assim, fui bater na porta Entendi, mesmo. Porque se você ficar parado, ninguém vai vir até você, né? entendi. Ah, você Então foi eu fui, atrás. ofereci, mandei projeto, mandei render, mandei várias coisas assim, e fui tentando e fui indo. Começou com um produto, dois, e o negócio começou a andar, entendeu? Mas Você eu que te... fui atrás, assim, e fui Entendi. teimoso de bater na porta e Tá procurar, certo. entendeu? Ousadia, né? Tem que ser ousado. É, não dá Você para ficar hoje, parado, né? você hoje desenha para quem? Para Tissot? Quem mais? Quais indústrias que você Eu desenha? fiz Vidrotec, Milar, hoje Tissot estou fazendo bastante coisa, porque foi um processo que também começou da minha parte e acabou dando certo, né? A gente É, está indo para a terceira coleção agora. a sua coleção com a Tissot é muito bacana, assim. Tem o É, banco, né? Tem o mancebo é deles, aquele cabideiro. o arco é deles, O arco é deles, né? O é, banco é deles. Agora o eu banco vi é deles, essa mesa trevo que você acabou de lançar, que é linda e sim. maravilhosa, né? Sim, eu tô soltando aos poucos a coleção nova agora, porque eu gosto de soltar um por semana, assim, no Instagram, assim. Mas tem bastante coisa, tem buffet, tem vários produtos, assim. A gente fez isso que já fiz acho que mais Entendi. de 20 produtos com eles, assim. E aí é legal porque é uma empresa que eles têm muita agilidade no desenvolvimento, né? Então, Certo. assim, eu também agilizo a parte de definição do projeto, já apresento o render, que já vai ficar muito próximo do que vai ser produzido, né? Que é Isso uma ajuda coisa que também bastante, né? ajuda para a indústria saber como é que vai ficar o produto, né? Se interessa ou não, se vai rolar ou não, porque é aquela fase que você não teve investimento em produção ainda, né? Porque isso aí tudo Certo. demora, tem que ter equipe, não pode ser um Prototipagem. chute, né? Não pode ser um É, chute. E passa também pela curadoria comercial, que eu acho que é um negócio interessante, que às vezes o designer, quando está sozinho, como era antigamente, né? Às vezes ele não tem, ele vai muito tateando, assim, eu acho que isso aqui é legal, e de repente não é o que o mercado quer, né? certo. Acho que é legal você ter essa curadoria da parte comercial que fala, acho que isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. E quando você visita, por exemplo, a indústria, surgiu uma dúvida agora. Quando você É visita a uma coisa indústria, interessante. quando você visita a indústria, surgiu uma dúvida agora. Você visita a indústria, vê o maquinário deles, as possibilidades. Como é que é isso? Explica um Sim, pouco você para a tem que gente. sempre ver no que a indústria consegue fazer, né? No que ela é forte.
Entendi. E você tem que trabalhar dentro do melhor que eles fazem, né? Porque se você trazer uma coisa muito externa, ou um processo que eles não têm lá, não vai funcionar, né? Você não está lá para reinventar a indústria deles, né? Você tem que aproveitar o que eles têm já, né? Entendi. Isso aí você Entendi. tem que prestar muita atenção. E assim, você vai aprendendo também no que a indústria é boa, né? Aquela indústria tem uma especialidade e você vai vendo, né? Que é o Você caso, vai. por exemplo, das pedras que você estava falando, né? Sim, Esses produtos que eu fiz com a Brasigran, eles têm uma estrutura de usinagem lá absurda, lá em Vitória, né? Então, assim, você vendo aquilo, você acaba pensando em vários produtos que podem ser feitos com aqueles processos lá. Que eles têm é, CNC, eles têm corte de água, jato d'água, tem várias coisas, né? E a Tissot é uma empresa que trabalha mais com madeira, com laminação. Você vai vendo os pontos fortes da empresa e realmente faz um produto que tem a ver com o processo deles, senão não funciona, né? Que você vai por uma coisa meio alienígena entendi. na empresa lá, um processo que eles não têm, que eles não dominam, não vai dar certo, né? Não vai dar muito certo. Entendi. Então, essa visão do designer do que a empresa pode produzir é muito importante, assim, é essencial para dar certo, assim, né? Entendi. Entendi. É, tem que estudar, né? Tem que ver como é que a indústria é, como é que funciona. Sim, É, sim. então você faz E uma também primeira você vai, visita. e com o processo você vai aprendendo também, né? Conforme você vai desenvolvendo, você falou, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, eu vou insistir mais em tal processo industrial, eu vou deixar o outro de lado. É uma coisa que não é de um dia para o outro, né? Você tem que ir conhecendo a fábrica e vendo como Tem que eles deixar, funcionam também, né? É. tem que deixar o ego um pouco de lado, né? Que eu acho que é a parte Ah, sim, difícil. sim. É. Assim, e ao mesmo tempo você tem que segurar o design, né? Que é a sua responsabilidade do projeto ali, né? Você não pode perder a linha, você não pode sacrificar uma peça porque o processo não deu certo. Mas assim, normalmente a indústria respeita muito isso, assim. Então eles sabem que a primeira ideia que eles aprovaram é aquilo que eles querem. Então eles não podem perder isso, né? E, Mas tem e coisas que não dão realmente que são inviáveis. Você falou, não, vamos desencana porque não dá para produzir entendi. ou vai ficar muito caro, entendeu? Essa parte de custos é uma parte que influi muito, assim, hoje em dia cada vez mais, né? A gente teve aí a pandemia com esse salto de custos aí de tudo, né? De madeira, É, espuma, aço, aí. Então hoje em dia custo é uma coisa que anda principalmente o super material assim. importado. Principalmente o É, material importado, né? sim, sim. Né? Então, assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado hoje em dia e também não chutar o balde nesse sentido, né? E- Porque, assim, não é arte, né? O designer não está se expressando ali, ele está seguindo um briefing dentro de um processo industrial numa posição de mercado. Então, é então, uma coisa bem. como foi você que os procurou? Como é que é isso? Depois que você procurou a indústria, que eles aprovaram, viram que tinha possibilidade de tudo, que você conseguiu. Você já está na terceira coleção, você falou, né? É, Sim. por exemplo, vamos É, eu, pegar o ma- eu mandei vários produtos e alguns foram aprovados, né? E certo. aí, assim, nesse primeiro contato eu já meio que entendi o que funcionava, o que não funcionava, o que eles tinham de processo lá. E aí nas outras coleções você vai aperfeiçoando isso, né? Você faz uma coisa, assim, uma coisa que respeita a história da empresa, mas que tem o seu design, entendeu? E nesse caso aí, Conciliar por exemplo, as duas coisas. para as coleções, eles te brifam para alguma coisa? Te dão um norte, dizem, olha, nós vamos fazer uma coleção baseada em tal coisa, ou deixam Sim, você sim, livre tem. Não, para o não. lançamento. Eles têm um briefing do que eles querem atingir, qual é o espírito, né, da coleção que eles querem criar. E dentro disso você é livre para você apresentar várias propostas, né? Não Ah, tem entendi. muito, não tem uma tipologia muito definida. É claro que eu sempre pergunto, que tipologia que está precisando mais? Está precisando cadeira, está precisando mesa? Para também não dar muito tiro no água, né? Senão a gente fica. Certo. São processos que são demorados, você não vai ficar desperdiçando tempo e energia nisso, né? Então tem tanto o direcionamento do que o briefing vai determinar, quanto as tipologias que são mais necessárias naquele momento, né? Isso vai Entendi. guiando, assim, dá um norte para você criar, assim. E depois você tem os processos que eles dominam, né? Que você vai ter que meio que seguir aquilo, né? Por exemplo, no caso da Trevo, quanto tempo foi da ideia até desenvolver a peça para ela ficar pronta? Com protótipo e tudo. Você tem ideia disso? A Trevo, ela foi apresentada mais ou menos, acho que em junho, o desenho. Em junho do ano passado, né?
Junho, é. E ela ficou pronta em setembro, o protótipo. Eles fazem um evento interno em outubro, lá, se não me engano. É, mais ou menos uns 6 meses. Uns quatro a 6 meses, mais ou menos. E aí você vai para Mas de ver a... criação foram uns 2 meses, porque na verdade a tribo ela era, ela era uma outra coisa, não era uma mesa, ela era uma luminária e acabou virando uma mesa, assim, porque as coisas vão. Sério? E acabou que virou uma mesa, assim, surgiu uma mesa. Não, é maravilhosa. Eu estava vendo o desenho, fiquei encantada. Até E porque ela tem uma versão retangular que não saiu ainda, que ficou bem legal também. retangular? Ah, É, sim. seguindo aquele desenho, ficou bem interessante também. Quanto de diâmetro que ela tem? Ela tem várias opções, acho que ela tem, se não me engano, 1,40. Tem vários. Essa questão de dimensões é uma parte mais comercial, assim, que eles têm uma flexibilidade, assim. Né? É, porque ela Que às tem vezes para corporativo precisa de uma mesa maior, para residencial precisa de um pouco menor, então ela tem aí, ela tem uma estrutura de aço por dentro que ela aguenta um balanço bem razoável, assim, é, equilibrado, né? Sem tombar, porque pelo que eu sem vi ter das problemas de balançar. Então ela é bem estruturada por dentro, né? Tem todo um esqueleto metálico por dentro dela que está escondido ali, né? Não é só madeira. porque eu vi que a base é bem grande, né? Ela é bem grande. E ela é presa no tampo, né? Aquele desenho que aparece no tampo, na verdade, reproduz a base, né? Isso, É o desenho da base. E aí eu isso. fiquei imaginando isso, que tem que ser uma peça maior, né? Que talvez Sim, sim. num tamanho menor não fique tão bom, né? Ela não ia Falando. ter aquele impacto, né? Um tamanho menor, assim. E essa é uma peça É, que ficou, assim, exatamente igual ao rendering, assim. Impressionante. Assim. Se você olhar o rendering e a foto, é praticamente a mesma peça, assim. Eles seguiram e a 99,9%. laminação dela tá muito bonita. Tá A bem iluminação bonita, tá bem a cada resolvida. 90 graus, ela tem 4 sentidos, né? É, Ficou bem interessante essa peça aí. e mesa é difícil, né? É uma coisa difícil de você acertar um desenho que fique. Pelo menos é difícil chamar minha atenção, como chamo essa. Na verdade, assim, para essa coleção teve essa demanda dessa tipologia de mesas, né? Então eu fiz bastante mesa, eu fiz acho que 6 mesas que eu estou lançando ainda. Então foi Seis uma coleção meses. grande de mesas aí. Tem E- mais algumas ainda para soltar aí. Maravilha. Mas foi uma coisa que Cadeira eu para ele. não tinha muita experiência em mesa, mas acabou saindo. Assim. Ah, para quem não tinha experiência, você está indo muito bem, parabéns. Aí, legal. E cadeira para eles, você desenhou alguma? Tem Cadeira eu alguma? estou tentando ainda. Eu fiz algumas, mas assim, acabaram não rolando. Mas Cadeira é agora nessa difícil, coleção já né? tô. Cadeira é difícil, assim. Cadeira, assim, já Cadeira, fizeram muitas cadeiras, né? Então é justo. difícil você ser inédito, original. É, E mas dizem que as cadeiras são o desafio de todos os designers, né? Que é o maior desafio para o designer. Quando ele consegue fazer uma cadeira, é, é uma. Dizem que é a coisa mais difícil, né? Para sim. desenhar. Cadeira parece que todas foram inventadas, mas não foram. Ainda tem algumas que tem que ser inventadas ainda. Algumas inéditas ainda. Justamente. Não. Mas eu tô esboçando já, assim, tô tirando umas matrizes, assim, pra gente ver se dessa vez vai sair alguma cadeira, alguma poltrona, assim. Que é algo que eu quero soltar na próxima coleção, entendeu? Vamos ver É, se o, acontece isso. o banco que você fez para eles ficou muito bem resolvido. Eu acho ele muito bonito, né? Ficou bem interessante. Você É. explorou bastante. Falando em luminária, como a mesa era uma luminária, eu vi algumas luminárias tuas. E eu Uhum. achei bem interessante. As luminárias são da Tissot também ou para que indústria? Essas especificamente também são. São para Tissot. São produções que são todas em madeira, né? Que eles trabalham muito com madeira. É, Então a e, gente focou nesse material. e é o laminado vergado, né? Que é o mais bonito, né? É, é. O laminado, eles são muito bons de laminação. A peça fica bem, Qual a bem inspiração valorizada. dessas luminárias, Luciano? Essas luminárias, elas são inspiradas no cavalete, na verdade. Que é aquele elemento bem básico, assim, de estabilidade, né? Porque eu É, sempre pensava assim, a luminária é uma coisa que parece que está instável, né? Parece que ela vai tombar, assim. Eu falei, não, eu quero uma luminária que tenha aquela coisa sentada no chão, assim. Que passa essa ideia de estabilidade, assim, de tranquilidade, assim.
Eu sempre gostei do cavalete como um elemento de suporte, assim, acho bonito o cavalete, uma coisa tão antiga, né, tão básica, e foi baseado num cavalete meio estilizado, assim, que eu fiz na luminária. É, e a base delas ficou bonita, ficou como uma escultura praticamente, né? Porque geralmente a É, luminária tem esse problema. sim, Principalmente a luminária de piso, né? Geralmente elas são muito feias. E aí eles tentam esconder a base uhum, e que apareça só a parte da iluminação, né? No seu caso, não. No seu sim, caso, você assumiu tudo e ficou como uma escultura. É super bonito. fazer o principal nesse caso aí. É, Não, não, não escondemos a base, deixamos ela como a parte principal, né, do design. e não ficou algo esquisito, né? Porque geralmente quando tentam fazer isso fica uma coisa medonha. Uhum, Pelo menos eu bato o olho e é difícil eu gostar de alguma, assim, como eu gostei dessa. Achei bem é. interessante. Eu tinha feito várias luminárias menores já, assim, mesmo na época das feiras, assim, eu fazia bastante luminária, mas assim, essas bem grandes eu não tinha feito ainda. As É. de piso, que acho que o maior tem 1,70 m, então é uma Eles têm peça uma, bem grande, né? eles têm uma versão de mesa e uma de piso, né? Se eu não me Não, na engano. verdade, por enquanto, são duas de piso, em duas São, alturas. são duas de piso em duas São duas de alturas. piso. É, por Bem, enquanto, sim. entendi. Bacana. Outras indústrias que você está trabalhando são a das pedras, a Tissot, A parte das pedras é uma parte de produto sob encomenda, né? Que eu vendo certo. direto, assim. Então, é uma parte que também eu tenho mais liberdade de criação. São processos mais complicados, assim, mais caros. Então, são peças que são sob encomenda, né? Até porque o Entendi. material já é um material nobre, então não é uma coisa assim. O processo é industrial, mas a parte comercial é sob encomenda, né? Sob encomenda por E eu conta do fiz produto bastante em si. coisa, é, e eu fiz bastante coisa para Milar também, que eles trabalham com estofados, né? São estofados, né? A gente fez, eles também tinham essa demanda de produtos diferentes, né? Com design, assim. Então, eu já desenvolvi bastante coisa para eles, assim. A Milar É uma coisa que eu acho interessante. é uma outra indústria que está apostando bastante, né? Trazendo bastante gente Sim, sim, bacana ah, e desenvolvendo muita coisa bacana. Quantos sim. sofás você desenvolveu para eles? Deve ter feito acho que uns 4 ou 5 sofás para eles. E Bacana. também é uma empresa que também é bem rápida na parte de desenvolvimento, assim. A partir do desenho, né? A gente também entrega um desenho já bem resolvido e eles são muito ágeis, assim, para fazer o protótipo, para testar. É um processo relativamente rápido, né? Isso é bom, Quando né? está definido, quando está definido o projeto, quando está aprovado já. É uma coisa Entendi. legal, bem Mesmo caso, interessante. mesmo caso da outra indústria, você também procurou eles para poder apresentar teu trabalho? Sim, eu tive uma indicação de uma pessoa que conhecia e eu também apresentei algumas ideias. A gente foi conversando, eu também comecei a entender mais ou menos o estilo deles, né, o que eram bons, que processos que eles dominavam bem. E também fiz o mesmo processo, né, de adaptar, né, fazer um design já uma coisa bem factível para a indústria, né, não é um negócio que é uma coisa complicada demais e inviável para eles, né. Tem que Sim. respeitar isso também, E né. depois que você desenvolve tudo, porque hoje em dia é muito fácil, mais fácil trabalhar virtualmente, né? Porque essas Sim. duas indústrias são no sul, é isso? Não, A é melhor aqui Milar, em São Paulo. a Milar em São Paulo, facilita. A outra é no Facilita. sul, né? A outra no sul. E envio de desenho, essa coisa toda é muito fácil, né? Mas depois que a peça que você montou o mock-up, você vai ver ele de perto ou não? Vou, Como é que vou. você tem esse Tem uma preciso? parte que eles começam a montar os protótipos e tem uma hora que eles chamam um designer para dar uma olhada, né? Para a gente aprovar ou não aprovar, mudar isso, mudar aquilo. De E perto. essa parte é de perto, porque senão, assim, é aquela história, por mais que seja fiel ao rendering, a sensação da Sim, peça ao vivo é outra, né? sim.
Então, às vezes você fala, essa volumetria não ficou legal, isso aqui está um pouco exagerado, isso aqui está baixo. Mas normalmente tem saído legal, assim. Mas tem soluções que só na hora, ao vivo, que você vai conseguir resolver. Então, para essa coleção, eu fiquei uns dias no sul lá e a gente ficava na fábrica o dia inteiro lá, mudando isso, mudando aquilo. Chão de fábrica, né? Muito bom. Chão de fábrica mesmo, chão de fábrica mesmo. E assim, com a equipe toda ali à disposição, né? Que é, serra isso, corta aquilo, não sei o quê. Fica todo mundo ali para te atender. É legal esse processo. Assim. Eu também Fica gosto. uma fábrica para você, né? Eu gosto dessa bem parte interessante. também. Eu acho interessante o chão de fábrica, conversar com as pessoas. E por mais que a gente estude e conheça a técnica e tudo, tem sempre alguém ali dentro que vai te dar uma solução que a gente não pensa, né? Eu acho, sei lá, não sei se. Sim, sim. Não é? Porque aquele pessoal tá no dia a dia com os materiais, com os Justamente. processos, né? Você tem que respeitar aquilo lá e aprender com eles também, né? Não chegar lá e faz o que eu mandei. Tem que, você tem que aprender com eles também, né? Ver esse Justo. lado da execução, da prática, assim. Eu também, quando executo, eu gosto de ouvir quem está. Eu, quando desenho, quando vou para a obra, eu gosto de escutar quem vai executar. Já resolvi muita questão desse jeito. Bom. E eu acho que eles gostam também quando tem coisa diferente para fazer, assim, quando a peça está surgindo, assim, você vê que eles ficam até curiosos, saber como é que vai ficar, entendeu? Que vão aparecendo na fábrica, as peças vão se materializando, né? Não, e Eu é acho que boa. eles também gostam disso, dessa coisa de ter uma novidade sempre, de ter um projeto novo. Eu acho que é interessante pro pessoal Não, da fábrica também. e é bom essa interação, né? Tanto da gente com quem está executando, quanto eles com a gente, né? Porque às Sim. vezes eles não têm essa noção do fazer diferente, né? Que o design propõe, né? E às vezes é aquela história, às vezes você tem que teimar um pouquinho e insistir em algumas coisas que você já processou aquilo e você fala, mas isso aqui vai dar certo. E às vezes é um processo novo que você vai colocar para eles também, né? Então, Entendi. tem esse lado deles também abrirem a cabeça e falar, ó, está surgindo uma coisa nova, vocês vão ter que desenvolver alguma coisa nova, algum processo novo, porque a ideia é nova, entendeu? Não existe ainda, então eles também têm que aprender um pouquinho, né? Tem, né? Sofrer um pouquinho, então, às vezes. E às Isso é vezes, quando bom. dá um resultado legal, eles falam, não, valeu a pena, e aprendem, né? Falam, ó, aquilo lá que a gente achava que não dava para fazer, deu para fazer. Justamente. Isso é muito Interessante. bom. Eu estou te Esse outro fazendo lado, né? essas perguntas todas sobre como você chegou nas indústrias, porque hoje tem não é uma tendência, mas estão surgindo agências de design. Até comentei isso com o Sérgio Matos, né? Hoje em dia tem agências que pegam os designers e levam para as indústrias. Eu já vi umas 2 ou 3 que são especializadas nisso, né? E aí eu estou sempre questionando os designers sobre isso para saber se as pessoas já conhecem esse tipo de serviço, já usam, já procuram. Eu vi algumas agências especializadas nisso, por isso que eu tenho perguntado. E eu tenho visto Eu conheço, já ouvi falar, já conheci algumas, mas eu nunca usei esse serviço. Eu sempre fui eu lá sozinho batendo na porta, entendeu? Como o Sérgio Matos falou isso para mim, que ele vai atrás e que apesar da projeção toda que ele tem, ele ainda hoje em dia vai lá com o projeto dele, bate na porta dos caras, e ainda tem que convencer os caras, né? É difícil, mas né? assim, nem sempre dá certo, né? Eu já tentei várias coisas que não deram resultado, né? Entendi. Então, eu não sei, é até legal você lembrar dessa história das agências aí, que de repente pode ser um calor, né? Eu acho que eu ainda tenho contato de umas 2 ou 3 na época que eu fiz um trabalho para um lojista. Eu vou achar os telefones e vou te passar. Eu acho que tem muito designer hoje em dia, né? A gente tem cada vez mais designer. Eu não sei onde vai parar isso aí, porque... Olha, é um mercado muito grande. na minha época de formação já se falava nisso, que haveria uma saturação no mercado pela quantidade de pessoas que estavam se formando e que estavam procurando isso. Teve esse boom agora, mas sabe o que eu acho? Que os talentosos vão ficar sempre igual a você, entendeu? Vai surgir muita gente, é que nem o mercado de perfumes, por exemplo.
Eles lançam 200 perfumes com 2, no final das contas, entendeu? E os bons designers vão estar sempre no mercado, Sim, sim. independente de agência ou não, entendeu? Eu acho que o designer que traz o resultado para a indústria, ele vai permanecendo, né? Você tem que pensar sempre nisso. A responsabilidade é essa, né? Você Sim. não está aí para aparecer, você tem que dar um resultado, porque tem muita gente que depende disso também. Tem toda a fábrica, tem todo o mercado, as lojas, então Luciano, é um vamos processo lá. grande. Você está trabalhando hoje com as pedras, madeira, luminária. O que está faltando assim para você? O que você procura? Quais os projetos novos? O que você está procurando assim de material, de desafio, por exemplo? Sim, eu trabalhei bastante com metal, que é uma coisa que eu gosto também, que é uma coisa que eu fazia por conta, né? Mas Sim. são processos muito caros e muito complicados. Eu tentei jogar isso para a minha indústria, parecia que ia ser fácil, não deu muito certo. Né? Eram produtos que eu produzia, resolvi transferir isso para a indústria. Às vezes não dá muito certo, porque às vezes é um produto de baixa escala, de complexidade alta de produção, que ele vai dar certo com poucas unidades. Certo. Às vezes não dá certo na indústria. Isso foi um processo que também eu aprendi, né? Então, essa parte metálica aí é uma parte que eu gosto bastante, mas que ainda não deu certo em escala industrial. Então, eu gostaria, de repente, de tentar focar nisso agora. Mas os teus sofás, por exemplo, eu vi um sofá teu que tem um detalhe de metal maravilhoso. É latão, né? Os pés dele, eu acho. Mas aí é um processo que estava dentro dessa indústria já. Eles já podiam fazer isso, por isso que eu propus, entendeu? Não, Então, ficou... foi uma coisa já bem encaixada ali, não foi uma coisa externa, não. Foi uma coisa Entendi. que já estava inserido dentro do repertório deles do que eles poderiam fazer. Não foi algo complicado, não. Tá falando assim, mais de peças assim, de repente puramente metálicas, entendeu? Puro metal. Então, assim, eu estou meio que esboçando, daqui a pouco talvez eu tente achar alguma indústria nesse perfil aí. De repente... E sofados também. Sofados eu acho legal. De repente a Mecal. Sabe a Mecal? Mas a Mecal eu acho que ela é muito específica para cozinha, assim, né? Pelo menos, sei lá. Mas a Mecal teve visão, assim. A Mecal teve uma época que eles andaram produzindo mobiliário em aço inox, inclusive com o Zanini do Zanini. Sim, eu lembro. O Mas eram Zanini... coleções pequenas, né? Eram coleções... mas eles gostam desses desafios, geralmente, viu? Interessante. Fizeram algumas coisas para Fernanda Marques, arquiteta. Sim, eu lembro. Desenvolveram. Ela fez um banco, né? Isso. Mecânico, sim. Eles têm isso. De repente é uma solução, porque eles são muito bons com isso, né? Sim. Ou até mesmo o pessoal da Riva, né? Apesar da Riva trabalhar com cutelaria, quem sabe? E o Rubens Simões... menores, né? O Rubens Simões acabou de lançar se eu não me engano, foi um carrinho de chá desenhado pela Cláudia Moreira Salles, se eu não me engano. Sim. Que está na coleção nova deles. De repente. De repente é uma opção. Vou conversar com o Rubens. Legal. Vou tentar. Né? Bacana. Então, hoje em dia, o próximo desafio é trabalhar com metal, né? Sim, é uma coisa que eu já estou fazendo, já estou esboçando, sim. É uma questão mais de achar o fornecedor, porque assim, é muito importante você achar o fornecedor para você justamente fazer aquilo que você falou, encaixar dentro da produção deles, né? Entendi. Não chegar com uma coisa externa. Eu estou fazendo um projeto também de luminárias que não é para Tissot, que não lançamos ainda, então não posso falar muito. Certo. Mas que vai ser ainda no primeiro semestre. Outros tipos de luminárias, assim, metálicas também. Então, bacana. É uma coisa que eu estou acompanhando ainda. A gente está desenvolvendo, está prototipando ainda. Legal. Quando tiver mais definido, eu te falo. Quando tiver com as novidades, pode mandar para cá que a gente publica. Que está bem em processo de protótipo, assim. Estou falando com eles hoje, então... Entendi. A gente está desenvolvendo ainda. Mas logo vai estar
vamos estar lançando aí. Mais alguns meses vai estar saindo uma linha nova aí. Que maravilha, que maravilha. De Entendi. luminárias também, que é uma coisa que eu estou focando bastante agora, eu acho interessante. É, E tem um luminária. mercado interessante também, né? Porque É, hoje em dia uma peça essencial numa casa, num projeto, você tem uma luminária interessante, né? Então, justamente, luz é e tudo, né? pela casa toda, né? Não só. É, não, e a luminária você consegue, por exemplo, igual o Thiago Curioni, ele está investindo bastante nessa parte de luminária. E aí ele Uhum. cria a coleção completa, plafon, arandela, Sim, sim, sim. é muito bacana. Tem A a, indústria gosta disso, né? Da coleção inteira, assim, porque justamente, é que tem uma nem, sinergia entre os produtos, né? Então, não, amarrar tudo, né, na é, verdade, verdade. para ter completo, porque facilita, né, para todo mundo. Uhum. Tem o pessoal da Itens, né, que é a Mariana Amaral, que está com um trabalho super bacana. Ela está eu esqueci o nome da designer principal dela agora, mas eles começaram com Boa uma. noite. Como? Boa noite. Não entendi. Boa noite. Ah, A designer. sim. E a própria Mariana, né, que também assina algumas É. coisas e tal. Uhum. E aí eles são uma indústria bem bacana. Eles estão desenvolvendo um trabalho super bacana, assim, né? Sim. Mariana vai dar entrevista pra gente também, em breve. Ah, é? É, Legal. convidei Vamos ela, acompanhar. ela vai conversar um pouco com a gente sobre brasilidade, enfim, né? Uhum. Bom, projetos novos, eu vou pensar. Materiais nós já falamos, projetos novos. Você hoje comercializa parte da tua produção, né? Que são as pedras. Isso é uma Sim. tendência que a maioria dos designers está fazendo, né? Cuidando de passando uma parte para a indústria e cuidando numa parte da produção, né? Você também está Essa fazendo dessa parte forma? aí, assim, é uma parte que eu dei uma simplificada, né? Porque eu Certo. usava, que nem a gente estava conversando, uma mistura de materiais aí que é muito bonita no resultado, mas para produzir é muito complicado, né? Você juntar metal com pedra, com Entendi. banha, não sei o que, é muito difícil, assim, viabilizar isso daí. Então eu Entendi. resolvi focar nas pedras porque é um parceiro que entrega tudo pronto. Então ele já tem uma estrutura industrial grande em Vitória, então é uma coisa que dá para confiar bastante, assim, tanto em termos Entendi. de qualidade quanto em termos de prazo, né? Então é uma Entendi. coisa que essa parte que é feita sob encomenda teve que ser simplificada, racionalizada, na verdade, né? Tanto em termos de custos como em termos de materiais de projeto, assim, para não ficar uma coisa muito complicada. E ele tem a logística de entrega toda, né, também. Tem esse detalhe. Tem. Então, em São Paulo, Porque prontinho, é, encaixotado, essas né? peças são pesadas, né? Essas de pedra, São em especial. super pesados. São Muito muito pesado. pesados. Algumas são maciças, né? Outras são cortadas, mas, assim, em geral, são muito Maciça. pesadas. Mas vem numa super embalagem, assim, de madeira, vem numa caixa, né? Vem tudo encaixotado, parafusado, porque eles sabem que é complicado, assim. Então, eles têm uma transportadora já específica para isso, para Justamente. não ter problema, né? Inclusive, eles Entendi. mandam para fora, estão acostumados já. Essa logística de transporte deles já é bem resolvida, assim. Eu Tanto de lembrei, processo quanto de transportes. você está falando dessa questão da caixa, eu lembrei da fase iluminação. A primeira vez que eu entrei lá, tinha uns aparadores, umas mesas, e eram as embalagens das peças do Ingo Mauren, que eles Sei. utilizam, que era tão bonito, era tão bem feito, que eles utilizavam de mobiliário na loja, pela beleza da peça, né? Uhum. Porque é uma caixa industrial, com ferragem aparente, era uma coisa linda, assim. E era É. só a caixa Legal e da é a primeira peça. impressão, né? Primeiro contato é a caixa, antes de você abrir, né? Justamente, e apesar de ser uma embalagem e tudo, é tão bem pensado que você acaba utilizando. É uma, Sim. é uma beleza absurda, assim. Era Hoje aquela em dia, né? mesa, Que a gente tem que aproveitar tudo.
Justamente. Você pensa nisso quando desenha um produto na embalagem? Ou não? Ou Não, não chegou no nesse. caso da indústria, é uma área que eu não tenho autonomia para dar, para palpitar, assim, entendeu? Entendi. Então, assim, como cada empresa tem a sua logística, a gente acabou não interferindo muito, assim. No Mas é mobiliário. claro que, assim, se for um produto personalizado, a embalagem acho que é importante, assim. Não, é Mas uma coisa. depende muito do produto, assim. Eu acho que se é um mobiliário, assim, talvez seja mais interessante focar na proteção mesmo, entendeu? É. Não, Não acho que vai ter um apelo de venda, assim. Pode ser que, claro que você vai causar uma boa impressão, né? Mas, de repente, se é uma coisa que vai ser só vista uma vez, talvez não seja tão, tão, tão é, eu, interessante assim, eu tenho investir. perguntado isso para todos os designers para que eu tenho entrevistado aqui, mas nunca tinha pensado nessa parte do mobiliário. E hoje eu lembrei dessa história das caixas do Bingo Mauri. Aquela hora que a gente estava conversando mais cedo, eu estava me lembrando dessa história, que me deixou. Lembrei dessa informação e isso me deixou. Me trouxe essa memória, assim, né? Dessa caixa, que ela era tão bonita que vira um mobiliário. Vou perguntar para o Luciano se tem a possibilidade E de. essas peças maiores, tipo mesa, assim, isso aí vai desmontado, né? Então já tem todo um processo de embalagem que eles dominam, assim, que você não vai interferir, porque é algo que pode atrapalhar, né? A logística. É, Então, essas você coisas não têm tem que vir. autonomia para, você não tem autonomia Justamente. para entrar nessa área. Assim. Essas coisas têm que vir desmontadas, né? Não tem jeito. É, Até hoje em dia, porque esses apartamentos, as entradas de apartamento, as entradas de edifícios são minúsculas. Não sei o que são. esse povo tem na cabeça que faz portas tão Tem que estreitas, né? segmentar tudo, né? Tem que segmentar É, tudo. corredores estreitos, né? Uhum. Ah, é uma dificuldade, assim, para poder entrar. A última bancada que eu desenhei, ela teve que entrar desmontada no apartamento, que era uma bancada. Eu tive que fazer duas peças separadas e montar dentro do apartamento, que era de porcelanato moldado. Uma loucura Às vezes tem que aquilo. fazer içamento também. Ele é muito comum, né? Tem centenas de içamentos por dia em São Paulo, que a gente São não vê, Paulo, mas que é muito mais comum do que a gente pensa. Assim. São Paulo é um mercado à parte, né? Tem tudo. Brasília já não tem. Uhum. Brasília já é mais difícil. E, Né? e fazem os prédios hoje em dia com janelas que não abrem, que eu não entendo essa parte. É isso que eu não entendo. É Que não tem complicado. como nem como você içar um produto, né? É, Uhum. mas aí a gente que é mais antigo de casa acaba pegando esses macetes, né? E as indústrias também já fazem coisas que são desmontáveis, né? A treva é toda desmontada, entrega desmontada, o Não tampo, sei. o tampo da base, né? Deve Tampa ser da base, eu acho que com certeza. justo, Mas o tampo eu acho que é uma peça única. A Uma peça, longa, a retangular, eu acho que ela é desmontável. ela é desmontada. A redonda é inteiriça. A redonda é inteiriça. E Nossa, tem uma que eu não soltei no Instagram ainda, que ela tem 4 metros. Então quatro ela metros. também tem que ser desmontada, porque senão não vai de caminhão uma mesa só, já pensou? Mas Não, assim, a indústria já sabe disso, que tem que desmontar, eles já têm os processos, os segredinhos deles aí para não, viabilizar tudo entendi. isso aí. Mas na hora que você desenha, você já não dá essa solução para eles ou não? Eu acho que, assim, eu pensei nisso outro dia, assim, de repente já incorporar uma solução de desmontagem, já assumir que a peça é segmentada, né? Mas às vezes não, assim, às vezes sim, às vezes não. É uma ideia legal, assim, de repente fazer uma coisa já Não, pensado nisso. eu te digo Com porque. pedra, com certeza, assim, quando eu vou desenhar coisa com pedra, você já pensa que o tampo vai ser segmentado, isso aí vai ter que fazer parte do design, porque você não vai ter uma pedra de 4 metros, é impossível. Sim, Tem justamente. limitações aí, tanto, e de custo também, né? Tanto de transporte quanto de custo. Então, tem que Justamente. fazer parte, a segmentação, o segmento das peças, né, das partes, tem que fazer parte do design já. Tem que estar Entendi, incorporado. entendi. Maravilha. Luciano, meu querido, a conversa tá excelente. Adorei te rever, nem Gostei. que seja por vídeo. Faz muito tempo que Aham, nós não nos vemos. prazer. Queria te Foi antes da agradecer, pandemia, né? Eu que agradeço o convite. queria te agradecer muito a disponibilidade, a gentileza.
Eu queria que você deixasse para o nosso público as suas redes sociais, tá bom? Site, todas as redes sociais que você tem, onde que as pessoas acham os teus produtos. Faz o teu comercial agora. O meu site é www.lucianosantelli.com. Luciano Santelli com Santelli dois, tudo junto. Dois Santelli com L's e dois N no final. L's. Sim. E a rede que eu mais uso para divulgar é o Instagram mesmo, que é Luciano_Santelli. Underline Santelli. Tá. É. O que você está comercializando hoje é a linha de pedras, certo? Linha de pedras que é direto. Tá. E as outras são pelas indústrias, né? As outras são pelas indústrias, que aí a gente precisa ver que peça que é e que lugar que a pessoa está para saber quem que está revendendo ali, né? Porque Entendi, mas é uma você dá... distribuição grande aí. Se a pessoa entrar em contato com você pelo Instagram, Sim, você dá... sim. Manda uma DM para mim que eu Maravilha. verifico. Eu faço direto isso, que a pessoa pergunta, e essa peça? Essa peça. Fala, você está em que cidade? Aí eu vou lá pesquisar quem é o revendedor que está vendendo, porque essas aí eu não posso vender direto, né? Entendi. É a indústria que... Maravilha. Aí só mandar uma mensagem para mim. Maravilha. Meu querido, obrigado. Eu que Mais agradeço. uma vez. Adorei te rever, nem que Você seja também. por vídeo. E nos próximos projetos vou te chamar de novo, tá bom? Sim. Em breve vão ter novidades aí. E quando tiver novidades, envia pra gente. A hora que você tiver no chão de fábrica, faz um vídeo, me chama e a gente faz uma live do chão de fábrica. Vamos fazer uma coisa diferente, tá bom? Sim. Obrigado. Obrigado, boa noite para você. Tchau, pessoal. Obrigadão. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Desconectar aí. Você pode desconectar aí agora. Tá. Conversei com o designer Luciano Santelli. Semana que vem a gente tem uma designer, ceramista, artista. Vou receber aqui a Rosa Pink, que é uma ceramista maravilhosa, bastante conhecida no mercado, e a gente vai conversar sobre o trabalho dela, que, como eu já falei, pode ser caracterizado como cerâmica, arte, design, e na semana que vem a gente se vê de novo. Como sempre, agradeço a vocês, agradeço pela audiência. Espero vocês semana que vem. Site Área, acesse esta ideia. Obrigado, boa noite.